Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é totalmente sem roteiro, é pra conversar com vocês. Eu perguntei nas minhas redes sociais quem queria um vídeo falando sobre as minhas primeiras semanas, praticamente primeira semana, no estágio de fisioterapia na parte de neuroadulto agora, porque já fiz a parte de pediatria. E algumas pessoas me responderam que sim, que seria interessante, então eu resolvi falar. Bom, normalmente eu falo sobre o estágio só depois que ele termina, mas o estágio de neuro foi uma exceção. Está sendo, eu tô na segunda semana, terceira semana mais ou menos, porque começou no meio, começou na quarta-feira. E tá sendo uma loucura e eu quis dividir um pouquinho disso com vocês, porque eu acho que é interessante ver a minha opinião no começo e depois assistir aquele vídeo lá no fim de semestre falando como que foi. Bom, já tem outros vídeos do estágio, já fiz o estágio de cardio no hospital, já fiz o estágio de saúde do trabalhador numa indústria, de pediatria, de hidro. E agora eu tô em neuroadulto, geronto e UBS. E aí lá no fim do semestre vai sair um vídeo sobre todas essas áreas. Mas eu quis dividir pra vocês como que foi a minha primeira impressão de neuroadulto, que é o estágio com certeza que eu tinha mais medo e ainda tenho um pouquinho. Minha primeira impressão de neuro é que tem muita coisa pra avaliar, gente. Assim, não sei se vai ter uma área igual, mas até agora não tive nenhuma outra bateria que as fichas de avaliação eram tão extensas e que você tinha tantas avaliações pra fazer. Então, é tônus, é reflexo, dermátomos, miótomos. Aí você tem que fazer a avaliação completa da marcha. Tipo, cada fase da marcha, apoio inicial, resposta à carga, apoio médio, fase de balanço, balanço inicial, todas elas você tem que fazer a descrição de como que tá o joelho, quadril, tornozelo e tronco do paciente. Então, assim, cada paciente eu demorava uns 40 minutos pra fazer, ainda faltam alguns pra fazer. A gente tem que fazer análise também das trocas posturais. Então, de deitado pra sentado, sentado pra deitado, sentado pra em pé pra deitado. Então, a gente também tem que descrever completamente como que o paciente faz. E a gente não tem que fazer isso por burocracia. Lógico que os professores pedem, a gente tem que entregar isso junto com a ficha. Porém, é meio que o mínimo que a gente tem que fazer pra conseguir entender o que é que tá acontecendo com aquele paciente. Então, o que tem de errado com ele na hora da marcha que ele não consegue correr? O que tem de errado na hora que ele senta que ele simplesmente desaba? O que tá acontecendo? Onde que ele tem falta de força? Onde que ele não tá conseguindo realizar as atividades? Então, neuro, assim, tem muitos papéis, muitas coisas. E uma diferença também é que cada doença você avalia de um jeito. Então, na pediatria era uma avaliação até que extensa e que a gente não conseguia terminar em um dia, por conta das crianças. Mas a neuro tem doenças que você avalia de uma forma diferente de outras doenças. Então, doenças cerebelares, você faz testes de coordenação, algumas outras doenças não precisa. Lesão medular, você tem que fazer dermátomos e miótomos. Então, você já tem que dar uma pesquisada sobre aquela doença antes mesmo de ver o paciente, para você saber o que é importante você avaliar naquela doença dele. E na hora de pensar no tratamento também, cada doença é um tratamento completamente diferente, porque ele pode ter queda por fraqueza, ele pode ter queda porque é uma doença progressiva e vai acabando ali com a bainha de mielina, com axônio. Ele pode ter queda porque é uma doença que dá uma alteração vestibular e ele não tem uma propriocepção boa. Então, pra você pensar no tratamento, não dá pra você pensar num tratamento genérico. Tipo assim, ele tem muita queda, então eu vou fazer exercício de equilíbrio. Tá, mas por que ele tem muita queda? Ele não consegue levantar e sentar, então eu vou fortalecer quadríceps. Tá, mas é realmente por isso que ele não consegue levantar e sentar? Tem que ter... Às vezes é uma coisa completamente diferente por causa da doença que ele tem. E como fortalecer também tem sido um desafio pessoal pra mim, não sei se pra outras pessoas também. Porque como eu já estagiei, em clínicas de convênio de ortopedia, e como a gente teve cinesioterapia também bem voltado pra ortopedia, então pra mim fortalecer é ter a band, caneleira, E na neuro você não usa muito isso, segundo a minha professora, porque muitas vezes você aumenta o tônus e não a força do paciente. Então usa muito exercício funcional e isométrico, e isso é tipo BUM na minha cabeça, porque muitas vezes na faculdade a gente só montava exercícios pras áreas, pras aulas, quando tinha que apresentar algum seminário, pensando em peso, pensando em resistência do TheraBand, e na neuro é completamente diferente, você usa a resistência do peso do corpo, da gravidade, no máximo assim, da sua mão fazendo isométrico, mas raramente você usa peso, TheraBand, todas essas coisas. Então na neuro você tem que reinventar
suas coisas, reinventar o que você pensa de fisioterapia, reinventar o que tem na sua mente de exercício. Todo dia eu tenho que pesquisar alguma coisa, tipo exercício funcional para tal coisa, e também pensar se vai se adequar no meu paciente, se não vai estimular um tônus, se não vai estimular um reflexo aumentado que ele tenha. Então não tem como você ir e pensar, não, eu vou chegar lá com o paciente e aí na hora eu vejo o que eu vou fazer. Não, gente, de verdade, todo paciente eu pego e eu anoto, tipo, vai fazer esse exercício, esse exercício, esse exercício, e coloco exercícios a mais, que eu sei que não vai dar tempo de fazer. Porque muitas vezes você pensa numa coisa e você chega lá e põe um paciente pra fazer e dá tudo errado. Você fala, por que tá dando errado? Não vai. Simplesmente não dá. Então eu sempre penso em mais exercícios pra fazer. E também a prática, né? Além de eu ter descoberto que tem muita coisa pra avaliar, eu também descobri que tem muita coisa que eu não sabia direito como fazer. Então, reflexo. Tecnicamente, né? Beleza, sei. Mas aí na hora que eu ia testar, eu via que tinha formas muito melhores de fazer, que minhas professoras foram passando, que tinha uma técnica melhor do que a que eu tinha, que são coisas, gente, que não tem jeito. A gente pode ler 1000 livros de avaliação, mas é chegar na hora, é tocar, é ver, é lá na neuro que você realmente vai perceber o que é um tônus, o que é um clonus. Porque na sala de aula você vê o vídeo, mas ver na sua mão é completamente diferente. Então tá sendo uma experiência bem incrível. Um estágio que eu tô tendo bastante medo ainda. Agora que eu tô começando a me soltar, que a gente vai pra 3ª semana, que eu já avaliei acho que todos os pacientes. Então agora que eu tô começando a me soltar e conseguir pensar melhor no que fazer, respirar fundo, porque nos primeiros dias foi bem difícil. Bom, gente, é isso. Continuo com os vídeos de fisioterapia, tô sempre tentando trazer esses assuntos pra vocês. Tem um grupo de fisioterapia no Facebook também, que eu sempre deixo o link ali na descrição. Se você gostou, dá seu joinha pra eu saber e pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal que tem sempre vídeos por aqui, toda terça e quinta. E é isso, até o próximo vídeo.